Evangelho de João, capítulo 8, apenas os versículos 31 e 32. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras do Senhor. Já é de um tempo que Deus tem ministrado essa palavra ao meu coração, não à toa que nas últimas 3 sextas-feiras na fábrica, eu levei essa mesma mensagem de forma bem reduzida, em forma de reflexão, como palavra a ser ministrada. Jesus é a verdade essa que liberta o homem. E a gente vai falar do que o homem pode ser liberto aqui ao longo dessa mesma mensagem. Mensagem essa que está descrita aqui no livro do evangelista João, e são palavras do próprio Senhor Jesus, né? Quando Jesus, estando em meio aos judeus, vai falar da importância do seu envio, que quem o havia enviado era o Pai, e que ele, o Cristo de Deus, era e é, e continua sendo e continuará sendo pelos séculos dos séculos, a verdade que liberta. Só que para a gente chegar o ponto máximo dessa mensagem, que é a libertação, ser livre em Cristo, para alcançarmos esse ponto existe todo um processo. E nós também vamos falar a respeito disso nessa noite, espero eu que de uma forma breve. E é interessante, irmãos, que sempre que eu leio essa passagem de João capítulo 8, muito em especial os versos 31 e 32 que nós acabamos de ler, todas as vezes que eu leio esse texto, que eu paro para refletir nesse texto, me vem um pensamento único, em primeiro lugar na mente e no coração: prisões, cadeias. Eu, ao longo dos quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu não sei quantos aqui já tiveram, eu não vou chamar de privilégio no sentido de tentar ser bênção na vida daquelas pessoas, né? Mas eu era uma criança ainda, então eu não posso usar esse termo. Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, era constante eu entrar na delegacia da cidade de São José do Calçado, Espírito Santo, eu sou natural de lá, minha família toda é de lá. Era muito natural eu entrar naquela delegacia, 8, 9 anos de idade, com o meu pai, acompanhando meu pai para visitar a minha irmã que estava presa. Muitas das vezes por tráfico de drogas, tráfico, muitas das vezes também por questões envolvendo prostituição. E eu não sei quantos dos irmãos ou das irmãs aqui já tiveram essa experiência de entrar numa cadeia, seja para visitar alguém, enfim. Uma coisa eu te digo, queridos: aquilo lá não é feito para o homem, aquilo não foi feito para o ser humano, aquilo lá não regenera ninguém, aquilo lá não conserta ninguém. São poucas as estatísticas, são baixíssimas em relação às estatísticas de pessoas que passam por esse processo e que saem de lá pessoas literalmente transformadas. É raro, são raros os casos, raríssimos. Mas por diversas vezes na minha infância, eu vivenciei essa experiência. E todas as vezes que eu saía de lá, eu saía aos prantos, chorando. Era minha irmã que estava presa. Minha mãe havia falecido há pouco tempo. Mas eu não estou aqui para testemunhar nessa noite, não. Eu só quero usar isso como introdução da mensagem. Porque, como eu dizia, todas as vezes que eu leio esse texto de João capítulo 8, versos 31 e 32, quando fala que Jesus
é a verdade essa que liberta, me vem essas cenas na mente. E dessa última vez, quando eu comecei a preparar essa mensagem, quando essa mensagem, prefiro crer que seja assim, que Deus começou a ministrar essa palavra ao meu coração, novamente eu me deparei com essas lembranças, que não são nada boas. É um local escuro, frio, abandonado, muitas das vezes sujo, um mau cheiro horrível, onde você tem sim o risco de adquirir diversos tipos de doença, enfim. Só quem já passou por lá, ou quem já viveu a experiência de frequentar um local assim, mesmo que seja para uma simples visitação, pode de repente falar de como é essa experiência. E aí eu dizia, sempre que eu leio esse texto eu penso sobre prisões. Sempre que eu me deparo com esse texto de João, essas palavras de Jesus, eu me lembro de cadeias. Porém, nessa noite eu não quero falar de cadeias apenas físicas, como grades, da forma como eu acabei de mencionar aqui, exemplificando. Nessa noite eu não quero falar apenas de cadeias com grades físicas. Cadeias, prisões físicas. Ou quem sabe até na área da dependência química, alcoólica, seja lá de que tipo de vício for, porque tudo isso é prisão, tudo isso é cadeia. São cadeias que muitas das vezes aprisionam pessoas, sem contar inclusive a questão do pecado, que o pecado também, a prática do pecado, a insistência na prática do pecado, faz com que pessoas vivam, se tornem presas delas mesmas. Eu não sou advogado do diabo, longe de ser, eu quero mais que ele se estrepe. Desculpe se eu não falar assim, eu não sou eu. Eu quero mais literalmente que ele vá para o inferno, que é o lugar dele. E ele vai, em nome de Jesus. Agora, aquilo lá não é lugar para homem. Deus não fez aquilo para você, Deus não fez aquilo para mim, aquilo não existe para mim, aquilo não existe para você. Você pode falar assim, mas Rodrigo, Deus fez? Eu estou querendo dizer no sentido de que Deus tem melhor para mim, tem o melhor para você. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então, nessa noite eu não quero apenas falar de cadeias, de prisões físicas, mas principalmente das espirituais. E baseado nessa palavra de João, palavras do próprio Senhor Jesus, e ao mesmo tempo pensando, refletindo sobre prisões, me veio alguns questionamentos ao coração, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. O que será que tem aprisionado tantas pessoas nos dias atuais? A tal ponto de impedir que essas mesmas pessoas vivam ou venham a viver, a receber, a desfrutar do melhor de Deus. O que será que tem aprisionado muitas pessoas nos dias de hoje? Ou talvez, quem sabe, o que tem impedido estas mesmas pessoas de viver o melhor de Deus para suas vidas? O que tem impedido estas mesmas pessoas de viverem uma vida plena no Senhor Jesus? Vida plena essa, meus irmãos e minhas irmãs, que Ele, o Senhor, tem preparado para todos aqueles e aquelas que nele esperam, que nele creem, que nele tudo suporta. Não são palavras minhas, são palavras de Deus. E é interessante que nesse texto, Jesus, ao passar essa mensagem para nós de liberdade, dentro desse texto, Jesus também ele vai apresentar uma certeza para todos nós. Ele, o Senhor, veio para trazer liberdade. Você crê nisso? Eu acho que não. Ele, o Senhor, veio para nos trazer liberdade. Você crê nisso? Glória a Deus. E Jesus está dizendo isso daqui, não está dizendo, está falando isso de uma forma clara para os judeus. Ele era um judeu. Ele estava em meio ao seu povo, povo esse que não o recebia. Mas ele estava entre os judeus. E aqui nessa palavra vai dizer que alguns dos judeus creram nele. Alguns. Isso, por consequência, me faz entender que não foram todos. Então, baseado nessa verdade,
Baseado nessa verdade que a palavra de Deus prega para nós, eu te digo uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã. Isso valeu e continua valendo. Espero em nome de Jesus que continue valendo para a minha vida, para o resto da minha vida. Seja livre. Seja livre. Porém, seja livre em Cristo. Deus te fez para a liberdade. Seja livre em Cristo. E aí, principalmente, né, essa palavra ela é para todos nós, mas principalmente para a juventude atual. Seja livre em Cristo, porém não queira e não confunda, por favor, não queira e não confunda, não queira confundir liberdade com libertinagem. Aqui está um grande problema nos dias atuais, principalmente no que diz respeito à juventude. Não queira confundir liberdade com libertinagem. Entre uma coisa e outra existe um abismo de distância, de diferença. Rodrigo, mas o que é libertinagem? Libertinagem é uma prática de devassidão. Uma pessoa libertina é aquela pessoa que vive e que faz da sua vivência, faz da sua vida, uma prática toda ela baseada no pecado, afundada no pecado, sendo jugo de Satanás, estando debaixo do jugo de Satanás. Então não confunda, não queira confundir liberdade com libertinagem. Jesus veio, queridos, para nos trazer liberdade. Então seja livre, porque você é livre. Nós somos livres, na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e é verdade. O mundo jaz no maligno, e o que o mundo tem a oferecer hoje não passa de cadeias, de prisões, que infelizmente tem envolvido muitas pessoas. O Senhor te criou, nunca duvide disso, o Senhor te criou, o Senhor te formou, desde o ventre da sua mãe. Não à toa que o salmista vai dizer aqui no Salmo 139, verso 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, ó Deus, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formados, quando nenhuma delas ainda existia. São palavras do salmista. Tudo isso para quê? Para que você e eu viéssemos a ser livres em Cristo. E também em cima dessa verdade, Jesus, de uma forma não explícita, mas nas entrelinhas, ele também passa essa mensagem, de que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Para quê? Para o adorarmos, em espírito e em verdade. Então seja livre. Só quem é livre, só quem está livre, pode ser considerado um adorador, uma adoradora do Senhor. Só quem é livre, só quem está livre, pode ser considerado pelo Senhor, não pelos homens, pelo Senhor sempre, como sendo um discípulo, uma discípula do Senhor, mas a gente ainda vai chegar lá. Então não queira confundir essa liberdade que Deus te deu, que Deus te dá, e que o Senhor deseja te dar a todo momento, com libertinagem. E também nesse mesmo texto de João, dentro da fala do próprio Senhor Jesus, o Senhor vai nos mostrar um caminho para a liberdade. O Senhor aqui nos apresenta um caminho que vai nos conduzir à liberdade, nele. Caminho esse, queridos, que vai se apresentar nas nossas vidas, a partir do momento que nós conhecermos o Senhor de verdade. E isso também é uma verdade, contida na palavra de Deus, que é a verdade. Jesus está dizendo isso para nós, e essa verdade liberta o homem. Essa verdade liberta o homem. E no início eu falava, né, citava o exemplo a respeito de cadeias, a respeito de prisões. E essa mesma verdade, queridos, ela liberta todo homem de toda cadeia, de toda prisão. Seja ela física, espiritual, quem sabe até emocional. E aqui nas próprias palavras do Senhor Jesus, o Senhor nos apresenta então dentro dessa mesma mensagem, nas suas próprias palavras, o Senhor nos apresenta aqui 4 passos, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, dentro daquilo que Deus ministrou ao meu coração. O Senhor aqui nos apresenta 4 passos,
para que de fato a gente venha viver uma verdadeira vida cristã com Ele, porque se é com Jesus, obviamente, tem que ser cristã. Então, dentro desses dois versos que nós lemos, João capítulo 8, versos 31 e 32, dentro desses dois versículos existem 4 passos que o Senhor mostra para mim, mostra para você, que uma vez cumpridos esses passos, nós estaremos no caminho certo, que é uma caminhada, uma vida plena na pessoa dele. O primeiro passo é permanecer firme na palavra do Senhor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ser seu discípulo. E perceba que aqui existe uma ordem a ser seguida, não tem como queimar etapas, não tem como pular degraus, temos que seguir essa ordem. O primeiro passo estabelecido pelo Senhor para que venhamos alcançar uma vida plena e liberta nele é permanecer firme em sua palavra. Permanecer implica um estado, estar. Eu sempre falo de verbos. Então o primeiro passo é permanecer firme em sua palavra. O segundo passo é ser seu discípulo. Terceiro passo, conhecer a verdade. E quarto e último passo, ser liberto. Cada um desses passos, meus irmãos, leva ao próximo. Aqui é uma ordem, como eu disse, que tem que ser cumprida à risca. Cada um desses passos leva ao próximo. Aqui é uma sequência de aprendizado, e aprendizado exige de mim e de você esforço. O que existe de crente preguiçoso hoje é de dar dó, de misericórdia. Como é que eu vou conhecer Jesus? Como é que eu vou conhecer a verdade que liberta? E eu cobro muito isso dos nossos adolescentes. Como é que eu vou conhecer Jesus? Como é que eu vou conhecer a verdade que liberta, se eu não tenho interesse por ler esse livro aqui, com todo respeito? Essa é uma triste realidade que está no meio de nós. Então, cada um desses passos que o Senhor coloca para nós aqui, é exigência, determinação que vem dEle para mim e para a sua vida. Para que, de fato, o homem tenha condições de alcançar uma vida plena nele. E aí, para que, de fato, a gente possa alcançar uma vida plena em Jesus, a gente precisa cumprir o primeiro passo, que é permanecer firme na palavra do Senhor. Permanecer firme nos seus ensinamentos. E aqui a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que o primeiro passo para a liberdade em Cristo é estar firme na sua palavra. Estar. Não à toa que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é uma condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Condição e promessa. Como eu disse, existe uma ordem a ser cumprida, não tem como inverter o processo. Deus é Deus de princípios, e por ser um Deus de princípios, Ele vela e zela por sua palavra. E aqui nas palavras de Jesus não é diferente. E aí, para estar firme na palavra do Senhor, para estar firme nele, não basta dizer apenas que crê, como muitos fazem. Eu creio em Jesus. Quem é Jesus para você? É o Filho de Deus. Não está errado, mas é raso. Então, para permanecer firme na palavra, não basta dizer que apenas crê, ou que acredita em Jesus, se continuar vivendo uma vida de libertinagem. O problema é que existem muitas pessoas assim, meus irmãos. Isso não é julgamento, isso é uma triste constatação. Existem muitas pessoas vivendo uma vida lá fora de libertinagem, dentro da igreja também. Que querem viver aqui dentro, mas carregando tudo aquilo que o mundo impõe, porque o mundo não ensina nada, o mundo impõe sobre a pessoa. E aí se faz necessário viver um outro processo, conversão. O que é conversão? É quando o camarada sai do mundo. E uma vez que ele se converte, ele precisa se santificar. O que é santificação? É o mundo sair do cara. Eu preciso me converter para sair do mundo, mas eu também preciso me santificar para que o mundo saia de mim. E aí, uma vez que isso acontece, eu estou praticando esse primeiro passo que Jesus está colocando para nós aqui como ordenança: permanecer firme na sua palavra.
É interessante que Jesus diz aqui que é preciso permanecer firme em sua palavra, e ele estava dizendo isso para os judeus. E eu disse momentos atrás agora, Jesus era judeu, ele estava no meio do povo dele, pregando para necessidade de ter que permanecer firme na palavra do Senhor é muito importante. Mas mesmo sabendo que era um passo importante, Jesus sabia que muitos ali não iriam seguir esses passos. Isso porque a verdadeira mudança só acontece na vida daquele e daquela que tem o desejo de buscar a pessoa do Senhor, coisa que muitos do seu próprio povo não fizeram. Jesus sabia que muitas daquelas pessoas não conseguiriam alcançar isso. Então a palavra que fica para nós, em cima desse primeiro passo, ela é uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. É uma palavra de despertamento para todos nós, principalmente nesse tempo. Tempo de frieza espiritual, pós-pandemia. Olha como o mundo ficou. Quantas perdas, quantas percas, quanto desespero, quanta angústia, quanta falta de esperança. Mas Jesus aqui está dizendo que Ele é a nossa esperança, que Ele veio para nos trazer liberdade, Ele veio para nos fazer livres. Então, permanecer firme na palavra do Senhor significa viver, aprender e colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou e tem nos ensinado, por meio da sua palavra, a palavra essa que liberta. Que você então, meu irmão, minha irmã, possa sempre fazer a escolha de estar em Cristo, para que você também possa permanecer em Cristo, porque uma coisa é estar, outra é permanecer, aqui tem outra diferença. Para que eu possa permanecer, primeiro eu tenho que estar, e o estado de estar é um estado de reconhecimento. É olhar para a cruz, é olhar para a obra salvífica de Cristo e entender e absorver de que eu não sou nada sem Ele. De que eu estou preso no mundo se Ele não for aquele que verdadeiramente me liberta ou me faz livre, frente às guerras que o mundo tem colocado diante de nós. Então que o homem possa sempre fazer a escolha de estar e também de permanecer em Cristo. Porque uma vez que eu estou e permaneço, aqui então eu acabo dando o segundo passo, que é o quê? Eu me torno discípulo do Senhor. Porque como eu havia dito anteriormente, cada passo aqui, cada passo leva ao próximo. Não tem como queimar etapas. E o que vem a ser discípulo? O que significa ser discípulo do Senhor? Discípulo é um aluno. Discípulo é um seguidor. Discípulo é aquela pessoa que procura não apenas aprender com o seu mestre, mas que além de aprender, ele procura também colocar em prática tudo aquilo que ele aprende do seu mestre. Andar como ele andou, amar como ele amou, são palavras do Senhor, não são palavras minhas não. Andar como ele andou, amar como ele amou, caminhar como ele caminhou. Por onde tem tocado a planta dos nossos pés ao longo da semana? Temos amado como deveríamos amar? Temos ensinado, falado de Jesus para aqueles que não o conhecem, como deveríamos falar? São passos que estão implícitos na nossa caminhada cristã, irmãos. E muitas das vezes, para não dizer todas, né? Tem gente morrendo lá fora e a gente tem vergonha de falar de Jesus para essas pessoas. Tem gente morrendo. E não é apenas morrendo por questões de necessidade físicas.
mas sim emocionais, espirituais, inclusive, que é a mais importante de todas. E a gente muitas das vezes tem vergonha de pregar do amor de Deus para essas pessoas. Um verdadeiro discípulo do Senhor tem que ser uma pessoa que tem a mente de Cristo, com a vida e o seu coração também abertos aos ensinamentos de Jesus. E uma vez que eu recebo, que eu guardo os ensinamentos do Senhor na minha vida, no meu coração, eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso colocar isso em prática. O maior entrave de Jesus com os fariseus, com os doutores da lei daquela época era isso. Eram pessoas com alto grau de conhecimento das leis. Eram sim, não tem como negar isso, eram sim os defensores das leis do Senhor naquela época. Eram as pessoas que tinham poder e que deveriam colocar em prática esse poder. Como assim? De suprir a necessidade do mais necessitado, de falar do amor de Deus. Mas não, qual era a preocupação essencial desses homens? Cargos, posses, posições, holofotes. Não à toa que Jesus bate de frente com eles a todo momento. E Jesus chega a cobrar desses homens, homens que deveriam ser homens de Deus, que viviam dentro do templo, mas que distorciam o verdadeiro sentido do amor de Deus. E o pior, não reconheceram na pessoa do Cristo, não reconheceram na pessoa do Jesus, o Cristo de Deus, porque Jesus era o seu nome humano, mas Cristo era o seu ofício divino. E existiam muitas promessas, profecias a respeito do Messias, e aqueles homens conheciam isso, mas negaram o Cristo. E Jesus aqui está entre essas pessoas, pregando, insistindo de que Ele era a verdade que continua sendo a verdade que liberta. E aí Ele vai dizer, vocês precisam permanecer firmes nas minhas palavras. Para quê? Para que venham se tornar meus discípulos. Então, uma vez que a gente recebe esses ensinamentos do Senhor e que a gente fica firme nele, o homem, uma mulher, então se torna o quê? Um verdadeiro discípulo do Senhor. João capítulo 13, verso 35 diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se fizer o quê? Se amardes uns aos outros. Jesus está dizendo, versículos antes, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Uma das marcas de um verdadeiro discípulo, queridos, é o amor também expresso por meio da comunhão. Igreja sou eu, igreja é você. Isso aqui é o templo, onde a gente se reúne para louvar, adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Mas também é um local e lugar onde a gente deve se reunir para expressar a comunhão. Tem gente que não cumprimenta o próximo. Tem gente que não dá uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, como é que você está? Jesus está ensinando isso aqui para nós. É ser discípulo, não é ser diferente, melhor do que ninguém, mas é fazer a diferença. Não é ser indiferente, mas fazer a diferença. É diferente, sendo redundante. Fazer diferença para ser diferente, não melhor, mas para fazer diferença. E Jesus está dizendo isso, que Ele está dando um novo mandamento, que deve se amar uns aos outros. E igreja é lugar disso, igreja é lugar de comunhão. Igreja não salva ninguém. Esse templo aqui não vai salvar ninguém. Isso é uma grande verdade. Agora, ser um discípulo de Jesus e estar firme em suas palavras são condições necessárias para que o homem e uma mulher conquiste, alcance a salvação em Cristo Jesus. E aqui está uma grande diferença. E em cima dessa afirmação, Jesus está dizendo para eles, permaneçam firmes nas minhas palavras, sejam meus discípulos. Por quê? Porque por que eu devo ser um discípulo do Senhor? O que eu tenho que ter na minha vida para que de fato eu seja um discípulo, uma discípula do Senhor? A palavra de Deus me diz que um verdadeiro discípulo do Senhor ama, em primeiro lugar, ele ama, ele tem amor, ele tem apego pelos mandamentos de Deus.
que um homem ou uma mulher, ele tem amor pelas leis, pela direção do Senhor. Não à toa que esse mesmo evangelho, João capítulo 14, verso 15, vai dizer, se me amardes, Jesus falando, se vocês me amam, vocês guardarão o quê? Os meus mandamentos, é Jesus dizendo. E por que a gente tem que ter apego à palavra? Por que a gente tem que estar firme nela? Porque uma vez estando firme nela, além da gente se tornar discípulo do Senhor, essa mesma palavra vai moldar o nosso caráter. Vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Está faltando santificação em alguma área, essa mesma palavra vem para regenerar isso. Estamos falhando em alguma área, essa mesma palavra vem para trazer luz. Não para nos expor, mas para nos confrontar conosco mesmo. E com esse confronto trazer mudança, porque todo confronto gera mudança, ou deveria gerar. Mas aí também é uma questão de escolha. Então seja um discípulo do Senhor. Esteja firme na sua palavra. Busque ser um discípulo do Senhor. Mas para que isso se cumpra, se faz necessário primeiro cumprir o primeiro passo que nós falamos. Estar firme na sua palavra, para então sermos um discípulo e uma discípula do Senhor. E uma vez que eu estou firme, que eu sou um discípulo, um verdadeiro discípulo do Senhor, a gente então começa a caminhar para os dois últimos pontos dessa mensagem, da fala do Senhor Jesus. Terceiro e quarto passos, conhecer a verdade e ser liberto. Aqui a gente começa a entrar na parte final. Quando a gente olha para esse texto de João, meus irmãos, uma coisa fica muito clara para todos nós. Esse texto é a confirmação, principalmente do tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Esse texto fala para nós, confirma para nós de algo que é muito latente, que é muito verdadeiro nos dias de hoje. O que, Rodrigo? Que essa mesma verdade, que é o próprio Senhor, que essa mesma verdade que liberta, que essa verdade ela tem sido negligenciada. Que essa mesma verdade ela tem sido menosprezada, perdão. Eu não vou ler o texto aqui não, mas fica como reflexão. Basta a gente voltar lá no Antigo Testamento. Hoje nós lemos esse texto na classe Escola Bíblica Dominical. Oséias capítulo 4, verso 6. Depois você lê em casa. Oséias 4, 6. Palavra de Deus para a nação de Israel, por meio do seu profeta, por meio do homem de Deus, para a gente tentar entender um pouco do que significa, o que pode acontecer com aquele ou com aquela que menospreza, ou que insiste em menosprezar a palavra de Deus. E aí quando a gente para falar desse menosprezo, desse esquecimento que o homem muitas das vezes tem do que a palavra coloca para nós como mandamento de Deus, a gente acaba por identificar uma outra triste constatação, irmãos. Quando a gente menospreza os ensinamentos de Deus, quando a gente olha para essa palavra e se depara com essa afirmação que esse texto está dizendo para nós, de que a verdade que liberta, que é Cristo, tem sido menosprezado, tem sido deixado de lado nos dias de hoje. O pastor falou hoje de manhã. Quantas são as pessoas que buscam o seu prazer próprio? Tão famoso egocentrismo, alimentando o seu ego. Quantas são as pessoas que fazem do seu prazer o prazer que está na libertinagem? Quantas são as pessoas que vivem a prática da libertinagem? Mas a Bíblia me diz que o salário do pecado é a morte. E aí, como é que fica? O que temos preparado e para quem será? São perguntas do próprio Senhor Jesus para todos nós. Então, quando eu me deparo com esse menosprezo, com essa realidade que esse texto fala para nós, eu me deparo com uma outra triste constatação. Muitas pessoas hoje têm feito a escolha, e aqui é mais triste ainda, porque é escolha. Eu posso decidir por querer fazer ou não, é uma escolha. Quantas são as pessoas hoje que têm escolhido viver uma vida de mentiras? E com isso constroem sua própria versão da verdade, fazendo dessa mesma versão de verdade, que é mentira, algo que venha se ajustar ao seu modo de vida errado.
quantas são as pessoas que vivem essas práticas nos dias de hoje. Muitas pessoas têm escolhido esses caminhos hoje, meus irmãos. E aqui nesse texto de João, Jesus está dizendo que aquele que conhecer a verdade, que vier a ter o conhecimento da verdade, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa será liberta. Essa pessoa será livre. Mas quem ou o que é essa verdade que liberta? Quem ou o que é essa verdade que liberta? O próprio Senhor Jesus aqui está nos dizendo que é a palavra. Ele é a palavra. Jesus é a verdade que liberta. A verdade que liberta é o próprio Cristo. A verdade que liberta está na pessoa dele. Não está na libertinagem do mundo. A verdade que liberta está na pessoa de Jesus. Todo aquele que conhece essa verdade que liberta, com toda certeza será liberto, com toda certeza será liberto do pecado. Todo aquele e aquela que conhecer essa verdade que liberta, será liberto ou liberta do medo. Todo aquele e toda aquela que conhecer a verdade que liberta, será liberto, será liberta da insegurança. Todo aquele e toda aquela que conhecer essa verdade que liberta, será liberta das crenças erradas. Meu irmão, tem muita gente que não está conseguindo discernir a voz de Deus, porque a voz do mundo tem ecoado de forma mais alta, mais audível no seu coração. Misericórdia por isso. Deus tem falado com você, Deus tem falado comigo. Deus tem me chamado, Deus tem chamado você, Deus quer contar comigo, Deus quer contar. Ele não precisa, mas Ele deseja contar. E o fato dele expressar que Ele deseja, é prova do seu amor incondicional, é prova de graça, é prova de misericórdia. Estamos aí, há poucos dias do encontro, 15º, né, Zé? Estamos aí há poucos dias do encontro, é uma grande oportunidade, para que quando aquelas pessoas saírem de lá, elas sejam abraçadas e cuidadas por outras pessoas, e essas outras pessoas é a igreja. É muito bom estar lá. Quem nunca foi, vá. Quase que eu conto um negócio aqui sem querer. Se você nunca foi, vá. Agora, o compromisso, o passo mais importante é quando elas saírem de lá. Porque tem muita gente que pensa que ao sair de um momento como esse, eu estou usando o exemplo do encontro de uma forma específica, mas eu poderia falar de várias outras coisas aqui nessa noite. Muitos saem com um pensamento errôneo, de que não vão encontrar problemas aqui fora. Muito pelo contrário, talvez vai ser pior. Não se iluda não. Talvez vão ser pior porque as lutas talvez venham a ser maiores. Porque o inimigo das nossas almas estará militando contra nós o tempo todo, tentando roubar a nossa bênção. O diabo não está preocupado em querer te tirar da igreja. Essa não é a preocupação do diabo. A preocupação maior do inimigo é querer tirar Deus da sua vida. É querer tirar o seu foco. E aí nós temos uma responsabilidade enquanto igreja. Quando essas pessoas saírem de lá, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, nossa, de apresentar o plano de salvação para essas pessoas, porém de uma forma prática. Como? Eles têm que aprender o que é permanecer na palavra. Eles têm que estar desejosos verdadeiramente, não é coisa de emoção não, mas ter um coração desejoso de ser um discípulo, uma discípula do Senhor. De ter a consciência, eu preciso ser liberto. E essa responsabilidade é nossa. E aí eu perguntava, ser liberto, mas quem ou o que é essa verdade que liberta? É Jesus. E essa pessoa será liberta de quê? Liberto de quem?
E aí eu dizia, toda pessoa que for liberta por meio do conhecimento da verdade que é Cristo, será liberto do medo, da insegurança, de crenças erradas. Será liberto do desespero, queridos, que tem levado muitas pessoas à prática do suicídio. A pessoa que conhecer a verdade, essa mesma pessoa será liberta de todas as práticas contrárias daquelas descritas, que estão descritas na palavra de Deus. Deus tem o melhor para você. Como eu disse no início, seja livre, em Cristo você é livre. Jesus é a verdade que liberta. E quem conhece essa verdade, quem conhece Jesus, é liberta de tudo isso que eu estou falando até agora, de todas essas cadeias, de todas essas prisões. Mas uma pessoa que conhece a verdade, que se torna discípulo do Senhor, é liberta também das garras do inimigo, das garras do diabo, das garras de Satanás. Eu já falei isso aqui num outro momento e eu repito. Triste é para um homem, para uma mulher, viver debaixo do jugo do diabo. Creio eu que todos aqui saibam o que é jugo. Jugo é aquela canga, muitas das vezes que se coloca sobre o pescoço de uma junta de bois. Ou, se a gente aplicar biblicamente o sentido da palavra, jugo aqui é opressão. Quantas pessoas são oprimidas nos dias de hoje? Por terem medo, por viver uma vida de insegurança. Por quê? Porque não conheceram a verdade que liberta, que é Cristo, que liberta de todas essas coisas. Jesus veio, irmãos, para nos trazer liberdade, para fazer de nós pessoas libertas nele, na pessoa dele. E conhecer a verdade é ter intimidade com a verdade. Conhecer a verdade é ter intimidade com a verdade. Da mesma maneira que conhecer a Cristo é ser íntimo, ou buscar ser íntimo dele. E se eu conheço a Cristo de forma íntima, Ele que é caminho, verdade e vida, como vai nos dizer, por exemplo, esse mesmo Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, isso também vai fazer com que a gente se torne íntimos do Senhor. Porém, irmãos, como eu disse, tudo isso é escolha. Você tem o poder e decisão de escolha. Ninguém é obrigado a seguir esses 4 passos. Ninguém é obrigado. O Senhor, Ele está te fazendo um convite. Caso você ainda não tenha conhecido esse caminho, o Senhor, Ele nos faz esse convite. Ninguém é obrigado. Porém, Ele é o único caminho. Não existe outro. Você pode, em um determinado momento da sua vida, não querer seguir esse caminho. Por quê? Porque seguir esse caminho que João aqui está colocando para nós nas palavras do Senhor, exige de nós renúncia. Exige de nós obediência. E você quer ver um outro princípio importantíssimo que tem que estar sobre a vida de um discípulo? Um homem e uma mulher, para ser um verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem que ser ensinável. Aqui está um grande problema. As pessoas hoje elas têm dificuldade com aquilo que se chama de ser submissas à autoridade. Leia lá Romanos capítulo 13, você vai entender. As pessoas hoje não querem ser submissas, se submeter àquilo que a palavra prega como verdade. Quem dirá então a liderança da igreja? Mas não é sobre isso que a gente está falando. Então, para ser discípulo do Senhor, para que eu venha vivenciar todo esse processo, eu tenho que ser uma pessoa ensinável. Eu tenho que ser uma pessoa que vai se curvar diante daquilo que a palavra está dizendo. Olha, para você permanecer firme, para você verdadeiramente ser um discípulo do Senhor, você precisa negar o seu eu, tomar a sua cruz e vaza. Mas como eu dizia, caminhando para encerrar aqui, isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Ninguém é obrigado a seguir esse caminho. Mas, como eu dizia, Ele é o único caminho. Fora de Cristo, queridos, o homem só vai encontrar atalhos que irão levá-lo, direcioná-lo, com toda certeza, de uma forma mais precipitada para o inferno. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Fora de Cristo não existe caminho de vida. Fora de Cristo não existe caminho que conduz o homem à liberdade. E essa liberdade nós só iremos encontrar na pessoa de Jesus. Jesus está dizendo aqui na sua palavra, e eu repito para afirmar isso, Ele é a verdade que liberta, e essa verdade ela é poderosa. Essa verdade nos ensina como Jesus liberta o homem da escravidão do pecado e de tudo aquilo que já foi falado até aqui. E quando essa verdade, quando o conhecimento dessa verdade alcança o coração de um homem, acontece o quê? Transformação, acontece o quê? Mudança. E essa transformação e essa mudança vai fazer com que a gente então tenha prazer de viver diariamente o processo da santificação. E aí Paulo vai dizer à comunidade de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, novamente repetindo o versículo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram, tudo, não é algumas coisas, tudo se fez novo. Mas para que tudo se faça novo, você precisa estar em Cristo. Mas o fato de estar também, como eu já disse, exige outro passo de nós, permanecer. Permanecer é estar fincado, é estar enraizado, é estar embasado. Não iremos errar, não iremos pecar, claro que vamos, somos falhos. Mas teremos sobre nós a graça e a misericórdia dele nos ajudando a levantar a todo momento. E aí, para encerrar, a mensagem que fica para nós é: permanecer na verdade, que é Jesus, que é o verdadeiro caminho para uma vida realmente livre e plena, é o único caminho que um homem tem. Que você permaneça na palavra, que você busque fazer a escolha de ser um discípulo de Jesus, que você permaneça na palavra, que você faça a escolha de ser um discípulo, uma discípula do Senhor, que você faça a escolha também de conhecer a verdade, para que verdadeiramente você seja livre na pessoa de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.